Quando um irmão errar, quando você assistir alguém cometendo um erro, abra mais os braços do que a boca. Eu li isso esses dias e fiquei pensando, né? O mundo tem tanta opinião, tão pouco acolhimento, tão pouco perguntando ou procurando compreender o contexto em que está sendo realizado aquele erro. Porque é muito fácil a gente apontar e esquecer que tem trezinho para nós e um dizendo, opa, tô olhando o que está acontecendo. Quando a gente começa a observar um contexto, é muito fácil a gente dizer, não faça, não pode, não dá, não está correto. Contudo, é muito importante que a gente se dê a oportunidade de ouvir um lado, ouvir o outro, ou mesmo nem ouvir, abraçar, acolher, deixar os ânimos se acalmarem e perguntar: o que te levou a esse momento? De onde você tirou essa conclusão? O que te faz entender que só por aí você vai resolver essa questão? As opiniões são variadas e muitas vezes a gente desconhece elementos fundamentais. Uma história que me chama muita atenção é de um menino que andava de meia vermelha na escola sempre. E os coleguinhas riam dele. Por que ele andava com aquela meia vermelha? Sempre, estivesse frio, estivesse calor. E os colegas sempre zombavam dele. E um dia, a professora sentou próximo a ele, que estava entristecido, e perguntou para ele, né? E ele respondeu: eu estou esperando a minha mãe. E ela ficou intrigada e foi na coordenação para saber de onde vinha aquela história. Por que ele era tão silencioso? Por que ele era uma criança tão fechada, né? E sempre agarrado naquela meia vermelha. E a coordenadora disse que certo dia ele saiu com a mãe e a mãe dele disse para ele que sempre que ele estivesse na rua, ela colocaria ele de meia vermelha, porque se por um acaso ele se perdesse, ela baixaria entre as pernas das pessoas e veria a meia vermelha dele. Só que eles saíram, ele se perdeu, mas ela foi atropelada. E ela nunca mais vai achar esse menino, nunca mais vai acessá-lo. E ele não aceita, não acolhe. Era um menino que era muito estudioso, muito dedicado, muito participativo, mas depois da perda da mãe se torna alguém revoltado, se torna alguém magoado, se torna alguém inacessível. Então, muitas vezes nós precisamos, diante de um erro, acolher. Diante de uma situação que a gente não está exatamente entendendo o porquê e o para quê daquela atitude, vale acolher, abraçar e confiar de que algo muito especial certamente pode acontecer. Daqui para frente, quando você vê alguém muito querido, muito amado, procure acolher, ou pelo menos fazer silêncio, aguardar. Daqui a pouco, quem sabe, você vai conseguir entender. Daqui a pouco, quem sabe, alguém vem te dizer que
havia detalhes os quais você não tinha consciência. Então, por que eu digo, né, uma pessoa querida? Porque uma pessoa que a gente não tem uma boa relação, não tem um bom querer, é muito natural a gente entrar num movimento aguerrido de acusação, de apontar o dedo para o outro. Então, para evitar mais confusão, eu apenas vou te dizer, faça silêncio. Não pode acolher, evite julgar. Porque o julgamento tira as nossas energias. O julgamento enfraquece a nossa caminhada. O julgamento nos tira a possibilidade de escolher. Porque quando eu determino um ponto final na vida do outro, com muita facilidade, eu vou determinar um ponto final na minha. Se você conhece alguém que tem hábito, né, frequente de encarar as coisas, as situações, os ambientes de forma fixa, né, de forma julgadora, vale a pena mostrar para ele esse vídeo. Quem sabe pode lhe tocar o coração e ele então, ou ela, né, perceber que enquanto luz nós podemos acionar a luz no outro. Mas para tal, a gente, antes de julgar, precisa acolher. Eu sou Luciane Mina, psicóloga, e venho trazer algumas reflexões para que possamos todos juntos contribuir para um lugar melhor. Se você gostou, compartilha, curta, se inscreva no canal. Obrigada pela atenção.